Bem, estamos iniciando mais um Vale em Pauta. O William está aqui na ilustrativa, o Wilton está aqui na parte técnica, como sempre fazendo um trabalho brilhante, né, William? E a nossa convidada de hoje é a Valda Arruda. Valda Arruda, que é da CIAR, secretária, e o nosso biógrafo, quem prepara as biografias de todo mundo, vai começar a falar sobre a Valda. É isso aí, doutor. O monstro sagrado do rádio. Já agradecendo o Hildo aí por toda a parte técnica que faz com excelência. Se não estou enganado, é o podcast de número 26. Quero lembrar que é um apoio aí da Rádio 99 FM e também da Agência Ilustrativa. E de fato estamos recebendo aqui Valda Arruda, no qual eu tenho um grande carinho, uma grande amizade e um profundo respeito. Só corrigindo, doutor, ela é gerente da CIAR já há 14 anos e, salvo engano meu, você pode me salvar, acho que foi completado em abril. Né? Em dezembro. Dezembro? Ah, então por isso que Ganhei eu já... de presente de Natal. Por isso que eu já fui pedindo para você me salvar, porque eu sabia Sim, que sim. tinha essa possibilidade, mas de fato são 14 anos à 14 frente da anos, associação isso. comercial, né? Valda Arruda é uma pessoa que é registrense, né? Viveu toda a sua vida aqui, toda a sua carreira profissional. Nós vamos falar de ACIAR, vamos falar sobre o Colégio Anderson, no qual ela passou por lá como diretora, Sim, né? Que é muito coordenadora. importante fase de sua vida. Mas primeiro, Valda, eu quero que você comece falando alguma coisa sobre sua infância, aquilo que marcou em registro, onde você estudou, algo que te remeta ao passado. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Eu que agradeço o convite, doutor Cristiano, pelo convite, o William, o Hildo aqui e a todos, né, ouvintes da Rádio 99. É um momento muito especial para mim e uma honra estar aqui, né, Honra falando um toda pouquinho nossa. da minha Honra história, nossa. da minha vida. Né? Sou uma pessoa bem reservada, o Ilha sabe disso, não sou Muito. de falar muito da minha vida Difícil particular. trazer essa mulher aqui, vocês não sabem quanto. Eu gosto muito, sou muito profissional, então eu acabo me expondo muito mais profissionalmente do que pessoalmente, né? Uma fase, assim, da minha vida foi quando eu estudei no Rui Prado. Olha, Rui Prado. Sou Alô, Rui morador- Prado. É isso mesmo. Ex-aluna. Rui Prado, ex-aluna do Rui Prado. Fui a primeira menina, eu falo menina porque eu tinha 14 anos, fui presidente do Grêmio Estudantil. Então, desde aquela época, eu já trabalhava um pouquinho com liderança já. Então, foi o primeiro Grêmio Estudantil que surgiu aqui em registro e eu fiz parte no Rui Prado como a presidente do Grêmio Estudantil. Olha, que Liderava legal. ali com as professoras, com a diretora, ia muito para a diretoria, Bom, porque você movimenta as questões, né, dentro da escola. Valda, você sabe que eu sou um levantador de números, Sim, né? E eu já sim. sei que você nasceu em 1º de outubro de 1969. Isso aí. Então já calculo que você estudou ali década de 70 e Isso. década de 80, né? 80, Que ano isso que você mesmo. passou pelo Rui Prado? Boa pergunta, William. Bom, mas é por aí, Isso, né? por aí. Então, eu estudei no Rui Prado e, ao mesmo tempo, depois eu fiz o magistério, juntamente, concomitante com o Rui Prado, com o professor Celso Junqueira, fazendo a contabilidade. Olha Então, eu estudava só, de manhã, Celso Junqueira. eu estudava de manhã o magistério e à tarde, à noite, fazia contabilidade, o técnico em contabilidade. Né? Já para ganhar tempo, porque queria já entrar no mercado de trabalho logo cedo, né? Então, foi uma fase muito gostosa. E aí, alguma traquinagem da época que te marcou? Muitas. Conta Muitas, aí, ia conta aí. muito pra Finge que ninguém tá diretoria, ouvindo. Ia muito para a diretoria, porque representava as classes, né? Então, eu representava o pessoal, mas eu tenho uma, assim, que eu marcou bastante, que foi uma brincadeira com uma professora muito exigente na época, e a gente quebrou os ovos na cabeça da professora. Ô, Na verdade, louco! nem quase quebramos a professora. Olha Bom, só. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a parte dedo duro. Quem que estava com você nessa empreitada? Tinha o Renato Junqueira. Ah, peraí. Gente, quem conhece o Renato Junqueira já faz o recorte, já marca ele aí no vídeo do É YouTube, isso que ele aí. precisa assistir isso aqui. Conte pra nós, não Então, esconda nós nada, Valda. tínhamos o Renato Junqueira, o Emerson, tinha mais umas duas meninas, né? Porque a gente fomos desafiados por essa professora, né? Que jamais teríamos coragem de fazer isso com ela. O Emerson que você fala, é o Emerson que nós conhecemos, Salvador não? Marieto, não. Ah, tá. Ele é filho da professora Olga, que acabou de falecer também, uma parceira, né? E, assim, foi pra gente, assim, uma ousadia, porque ela falou que duvidava, Eles eram em 5, éramos em 5. 6. 5, mais ou menos 4, 5, que tiveram coragem de chegar perto, né, da professora, que ela era muito brava na época, a dona Nadir, que já faleceu, mas era assim, uma professora de geografia muito exigente, né? Aquelas que davam reguada na mão. Isso. E nós fizemos assim uma brincadeira até meio desagradável, porque a gente acabou até, entre aspas, machucando a Coisa de professora, criança, que né? guardamos o ovo de pata, Uhum. chacoalhado ali de uma Ai, semana, ai, aquilo ai. estava muito já
fermentado e acabamos fazendo a brincadeira lá. Foi o movimento da escola, paramos a escola na época. Quando a história que ele ouve é uma bomba de Hiroshima que ninguém fica perto. Tínhamos a professora Keiko lá também, a diretora, que era bem exigente também, bem criteriosa. Mas foi uma fase assim bem gostosa, né? E eu já trabalhava na parte da escola, assim como do presidente do Grêmio. Foi bem gostoso, sabe? Então, quer dizer que você já tinha essa representatividade perante os alunos, você já gostava Mas desse era envolvimento? tão natural assim, que eu não sentia essa... É porque que não tinha internet, não tinha celular, Isso. né? Nada. Tu brincava mais, conversava mais. Era uma isso. vida mais alegre, eu mais acho. alegre, mais feliz, Não verdade. tinha essa história de hoje, tá todo mundo, você vê, tá todo mundo no celularzinho No na mão. celular. Antigamente, não. E eu fazia, o pessoal, a gente fazia as danças na escola, os Olha. teatros na escola, Quer dizer sabe? que as coreografias vai Valda Ruda. Tava no meio ali, sabe? Fazendo as porque roupas e tudo Tinha mais. muita atividade fora, porque não tinha esse negócio. Hoje é Nossa. tudo joguinho no celular, até outro mundo, né? E era um movimento na Verdade. escola muito gostoso, sabe? Onde você criava. Então, assim, isso eu sinto muito falta hoje. As escolas fazem, mas só que as crianças não estão mais conectadas. O problema é que elas não querem mais o que O foi mergulho é feito. mais raso, não tão profundo quanto Isso. deveria, né, Valda? Então você, por exemplo, eu adorava ir para uma educação física às 6 horas da manhã, 5h30. Olha só. Nossa, aquilo para nós era uma delícia, aí 6 horas da manhã você chegar lá, né? Então, assim, hoje não, você faz uma educação física às 6 horas, que vocês nem querem ir para a escola Ninguém mais, quer ir para a escola. sabe? Participar de Ah, campeonatos. a molecada hoje não quer acordar cedo nem pra viajar, pra passear. Não quer, é verdade. Mas são esses movimentos, né, que deixam marcas, né? Certo, Muito certo. bacana. Bom, né? você falou... Quer fazer uma pergunta sobre Não, essa fase aí, doutor? continua. Posso continuar? Então tá bom. Você falou sobre a parte contábil, técnico contábil Fiz e tal, né? técnico. Mas você, de fato, acabou caindo na Na parte área pedagógica, né? pedagógica. Você também estudou para essa Estudei, área. Como é que sim, sou foi? Como é que foi psicopedagoga. essa mudança de, opa, tava indo para cá, mas eu quero ir para cá agora? Na verdade, eu gosto de pessoas, né? Então, isso fez toda a diferença. Meu pai, muito exigente também. Todas nós tivemos que fazer magistério, né? Das 4, só 3 foram para a área do magistério e uma foi para a parte do fórum, que ela trabalha no fórum. Mas meu pai todas tinham que ser professora. O sonho dele era ter as professoras, porque ele achava um cargo muito bonito. Na época dele, um professor era muito elogiado, era muito valorizado, respeitado. Sim. Né? Ele falava que a professora dele, lá do Recife, onde ele morava, ela andava com um Fusca lindo e maravilhoso. Então, ele imaginava que as filhas dele também teriam Pensou a Valda Ruda com aquele fuscão azul. Isso! Bonito. Então, era a imagem dele que ele tinha. Então, todas nós fomos, assim, entre aspas, obrigados a fazer o magistério. E depois fui fazer faculdade e tudo mais. Quantos irmãos você tem, Valda? Éramos em 4 mulheres, Certo. né? 4 mulheres. Faleceu uma, a Lenice, que era professora também, com câncer de mama, né? Muito querida também na área da educação. E temos a Ivete e a Neide. Moram aqui, não? Todas aqui. Olha, que legal. É, Então já somos em fica 4 um abraço mulheres. registrado para elas aí, né? 4 mulheres, 4 netas e apenas um menininho, que é o Jaiminho também, muito querido também, que mora em Curitiba com a Morgana. Olha né? que legal. É isso aí. Bom, você falou uma questão da contábil, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha aqui. Porque hoje, quem acompanhou lá a rede social da Ilustrativa, viu que eu homenageei o seu Hélio Borges, que acaba de completar 50 anos aí de 50 anos. profissão. É isso Quem aí. que era da sua época ali, os caras, os bambambam da área contábil? Era o Celso Junqueira. É? Era o Celso, era famosíssimo Que na o época, né? próprio Hélio Borges deveria Isso, estar ali, também naquela né? fase, né? Mas a gente tinha, assim, uma homenagem, assim, muito... A lembrança era o Celso Junqueira também, né? Olha que era legal. um Porque o bom professor. profissional acaba influenciando, né, doutor? Influenciando. Novos Sim. profissionais e tal. Sim. Que bacana. Bom, sua chegada no Andersen. Como é que foi essa... Na verdade, foi indicação da minha irmã. Você trabalhou em algum outro lugar? Não, trabalhei. Trabalhei no Me sítio. fala aí, me conte aí. Conte aí, onde você Olha, trabalhou? Iniciei meu trabalho com o Celso Junqueira no Capinzal do Vitória. Então, a Escola família lá Junqueira é que ele grande. Sim. É muito expressiva Muito na expressiva. sua Tinha um ônibus biografia. na época, inclusive, lembra? Sim, sim. Tinha um ônibus que trazia os alunos, levava para excursão, Para lembra? excursão, sempre Olha, estava meu junto amigo, com é. o Celso. Então, assim, passei num processo seletivo lá no Capinzal do Vitória e fui para Cheia Grande trabalhar. Numa escola, na época, era Profic, que é onde a professora tinha que fazer comida, tinha que lavar, tinha que dar aula. Era uma coisa assim... Medicar os alunos. Medicar fazer os alunos, tudo. fazia de Nossa. tudo. Ganhava um monte de coisa. Eu saía da escola cheia de galinha, de pato, um monte de coisa. E eu já tinha uma paixão com as crianças no sentido do quê? Eu trazia eles para casa. Então, os meus melhores alunos, a gente fazia uma concorrência, eu trazia alguns para casa e tinha período que eu trazia todos para minha casa. Minha casa era pequenininha, mas eu levava todos. E era muito interessante, William, porque eu morava aqui na Pedreira, eu descia aqui na Supave,
com eles a pé, vinha do Capinzal com eles a Olha pé, só. vinha e passava num açougue. Uhum. E eu lembro até hoje, às vezes as crianças falavam assim, professora, eles chamavam professora, não era tia, né? Professora, o que é aquilo ali, rosinha? Era salsicha. Muitos não conheciam o que era salsicha, Olha, entendeu? que Então aquilo pecado. para mim era um prazer. E aí aos pouquinhos os professores falavam, Valda, cuidado que você está trazendo eles para conhecer uma realidade que talvez eles não tenham em casa. Mas eu gostava, eles vinham com cheirinho de fumaça Se no apegam cabelo, bastante, sabe? né? E tinha um carinho. E todos eles queriam serem ótimos alunos para que pudessem vir para casa da professora, né? Olha Então só. era um trabalho assim Qual bacana. faixa etária eram essas crianças? Era do Valda? segundo ano. Era de Segundo 8 ano. anos, né? Nossa, 8 aninhos. Era tudo ainda pequenininho. formando Tudo cheio de caráter piolinho. ainda. Aí eu vinha, cuidava, passava o final com eles e levava o final É. de semana. Era E, muito e é comum bastante. você encontrar algum no meio da rua aí? Eu encontro Professora, que e saudade. sabia que eles às vezes não me conhecem porque eu tinha um cabelinho curtinho, William. Aí eles olham, é a professora Valda? É. Eu falei, ah, tá. Eu lembro deles, que ficou marcado, né? Então eu comecei com 19 anos trabalhando lá no sítio. E aí, porque o professor é assim, quando ele não perde ele perde a aula no final do ano, ele só vai começar a trabalhar em fevereiro do ano seguinte. E eu acabei ficando sem a aula, né? Não era concursada na época. E aí surgiu uma vaga no Andersen, no lugar da Vânia, que é a esposa do Vitor, da Grau. Olha só. Ela ia embora, ela ia embora. E aí passei num processo seletivo, fui indicado pela minha irmã, passei num processo seletivo e comecei a dar aula para a segunda série. Você que, como sempre, estudiosa, né, Valda? É, Sempre aí ipsis literis. Aí Ficou quantos anos lá? 13 anos. 13 anos. Foi um momento assim bem bacana, onde eu aprendi muito. Eu falo que hoje eu trouxe para a Seara o que eu aprendi na escola com a dona Vilma e com o seu Matian. Me ensinaram muito a parte de gestão, a parte de envolvimento, a parte do ser humano. Ela era muito humana, a dona Vilma, né? E aí fui galgando. Trabalhei na segunda série, aí eu tive um probleminha de saúde e eu me afastei da sala de aula, né? Então, aí eu me afastei para a sala de aula e comecei a dar o suporte para a dona Vilma. Gostava de criar, de fazer os movimentos na escola junto com os pais. Nossa, eu fazia excursão, William, para São Paulo com as mães, elas adoravam. Que a gente levava elas para o cinema, para teatro, tudo junto. E ela falava, vamos embora. Eu falei, não, ainda é cedo, Talvez vamos continuar. experiências que nunca tinham experimentado, né? Sim. Isso acho que não existe mais hoje nas escolas, né? Olha, não sei, Eu acho que isso doutor, eu acho acabou. que acabou. Nossa, eu levava para elas, né? Então, assim, a gente ia para os shoppings, a gente ia para os teatros com as crianças e lotava o ônibus, 2 ônibus, sabe? A gente fazia isso e eu gostava desse movimento, né? E fora isso, a parte mesmo pedagógica que a gente trabalhava. Né? Foi um movimento muito gostoso, foram 13 anos de história. Eu falo que eu trouxe muita coisa do que eu aprendi com a dona Vilma para dentro da CIAR. Mas aí você já era mãe. Já. Minha menininha ficava lá na escola e eu ia trabalhar. Né? Que legal, Valda. Inclusive, eu já tinha separado uma pergunta que era justamente sobre a professora a eterna, Sim. saudosa Vilma Bertelli, que marcou a história de registro, né? Sim. Tanto no Ninho do Patinho quanto no No Andersen. Andersen. E você foi privilegiada de ter convivido muitos anos com Dona Vilma, Com né? Porque ela é uma certeza. mente brilhante. Nossa. Como que era? Como que foi para você conviver tanto tempo, ter esse privilégio com ela? Não, ela era uma gestora, assim, muito 10. Ela era além do tempo dela. Ela tinha uma criatividade, um lado humano muito forte, sabe? Uma liderança também, com aquele jeitinho dela meiga. Eu falo que ela era tão meiga e ela era tão, assim... Ela se tornava um espelho pra gente, porque ela tinha um problema de saúde, né? E aonde ela nunca deixou de ir na escola, mesmo com os problemas de saúde. Então, às vezes, os professores falavam assim, puxa vida, não quero ir trabalhar porque eu tô com uma dor de cabeça. Lá vem Dona Vilma, acabou de sair da hemodiálise, tá aqui firme, porque aquilo dava uma energia para ela. Então, ela sempre ensinou a gente a trabalhar com muito amor e dedicação, né? Então, isso foi um Ela papel gostava do marcado. que fazia, né? Ela gostava, Essa nossa. que é a verdade. Ela gostava muito de fazer. Ela falava que ela trabalhou com um patinho para transformar num lindo cisne, né? Que as crianças depois se transformavam em lindos cisnes, né? Então, essa marca dela, o jeito dela liderar, a competência dela era fantástica, né? E o lado humano, eu acho que aquilo que ela fazia dentro da escola, de olhar a criança com os olhos, eu aprendi muito com ela. Tanto é que meus colaboradores falam assim, Valda, eu já olho, nos seus olhos eu sei se você está bem ou não. A Porque Valda ela tem muito disso mesmo, isso é verdade. eu olho assim, você não está bem hoje, né? Não, Valda. E a gente acaba sendo uma psicóloga, porque as pessoas se chegam muito na gente nesse sentido, né? Mas Sim, foi sim. assim, uma marca muito boa, foram 13 anos, tomei a decisão de sair da escola, né, por problemas particulares. E aí falei, para onde que eu vou? Porque eu saí no meio do ano. E eu tinha certeza que eu só ia conseguir trabalhar
em janeiro do ano seguinte, né? Pela área de educação. Aí tive uma proposta interessante, fui para Cajati. Ah, é? Né? Fui para Cajati trabalhar numa escola de idiomas, 1 ano e meio lá, fiquei com a Márcia Bueno, com o Edinho. E aí eu falei, não, mas aí... Porque assim, eu era muito considerada a nora do Dona Vilma. Eu era a nora do Dona Vilma. Eu não era a Val da Arruda. Eu era a nora do Dona Vilma. Aí fui para Cajati. E você queria, óbvio, algo que você pudesse ter sua identidade, né? Aí fui para Cajati, cheguei lá, trabalhei na escola, a gente cresceu a escola muito. E aí eu fui a Val da Arruda. Particular, Tá. escola de idiomas, né? Da Little School. Aí eu cheguei em junho de novo, falei, vou para registro. Não vou ficar pegando essa estrada. Voltei para registro. Sabia que também que só viria no final do ano para poder começar a dar aula. E nunca imaginei entrar num outro sistema que eu nem sabia o que era SCPC, não sabia o que era CIAR. Aí chegou no finalzinho do ano, falaram, tem uma vaga lá na associação. Eu falei, onde que é essa associação? Onde que é a CIAR? É aquele lugar que faz a consulta do SCPC. Eu falei, eu nunca fui para o SCPC, não sabia o que era. Olha só, o merchan, hein? Verdade. O nome limpinho. Nome limpíssimo. Melhor score de registro até na época. E aí, eu passei na entrevista, tinham acho que 3 pessoas na frente. Aí a Marlete, a saudosa Marlete, fez um trabalho fantástico também, né, em memória da Marlete. Irmã do nosso amigo Emerson Tamazia. Aí, tanto é que foi assim, a régua dela era muito alta. Como eu, uma educadora, entraria num lugar desse para fazer um trabalho como a Marlete fez. Nunca tive essa oportunidade até de colocar em público, mas eu tinha assim um carinho muito especial e pelo trabalho e legado que ela deixou lá dentro da associação. E aí, no dia 23, passei numa entrevista, tinham 3 pessoas. Ela falou, olha, já tem 3 pessoas aqui, mas eu vou passar seu nome para a diretoria e aí fica na mão deles. Quem era o presidente? Na época era o Henrique Wolff. Aí passou na diretoria. Aí, quando foi 1h30, ela me ligou. Valda, a vaga é sua, vem aqui. Não sabia nem o que eu estava fazendo. Vamos encarar o desafio. E eu nunca tive medo, sabe? Dos desafios assim, não tenho medo. Depois a consequência pode vir, mas antes não. E aí, o que aconteceu? Aí, passei na entrevista. Aí, foi dia 24, ela já estava praticamente indo embora. Aí, no dia 28, passou o Natal, né, tudo. Aí, no dia 28, já fui registrada. Comecei dia 28 de dezembro. Então, eu falo que eu ganhei de presente de Natal a associação comercial. Olha, que legal. CIAR. Valda, eu vou botar só um pouquinho Sim. que eu quero fazer uma pergunta, que talvez eu já saiba a resposta, né? Porque, para quem não sabe, Dona Vilma é filha do Alberto Bertelli, que é o outro monstro sagrado dentro da história de registro, né? E ele faleceu em dezembro de 80. Pelos meus cálculos, eu acho que você não conviveu com ele porque você era muito novinha, né? Não tinha nem relacionamento com eles. Então, isso não aconteceu. Não tive conhecimento. Hoje eu tenho conhecimento por causa do meu esposo, né, o Celso. Também, para quem não sabe, ela é esposa do Celso Bertelli, Isso. neto, né? Do ícone, né? Do nosso ícone, do nosso saudoso Alberto Bertelli. Mas voltando a CIAR. Isso. Você mudou a chavinha, encarou, e aí? Como é que foram os primeiros anos e tal? Eu sei que, assim, você é muito estudiosa, Sim. vai buscar informação e tal, mas nada vem de bandeja e nada é fácil, né, Eu lembro Valda? que a Marlete chegou assim e falou para mim assim, Valda, tá tudo aqui nesse computador. E tem 6 itens que você tem que seguir. Eu falei, aham. E foi embora. Que ela foi convidada. Deixou o roteiro de 6 itens lá, coisas, né, básicas que eu não poderia perder o prazo. Estava fazendo o fechamento da Expo Vale na época e tal. E eu falei, tá bom. Fiquei quieta, falei, tá bom. Peguei o computador, levei para o baixo do braço, levei para casa e comecei a estudar. Comecei a estudar e olhava as pastas, olhava os ofícios. Falei, meu Deus, o que é isso aqui? Como que eu vou entender? O Henrique era um presidente, assim, e que ele falava, não, faça você. Confiava, né? Faça você. Se ela te escolheu, é porque você realmente vai fazer um bom trabalho. Se vira, né? E foi, o desafio veio. E aí eu falei, então vamos implantar o que eu sei na escola. Aí o primeiro encontro que nós tivemos com os empresários, todo mundo olhou, mas ela é uma professora, o que ela está fazendo aqui? Né, numa parte de administração. E aí a gente começou a pôr uns pouquinhos detalhes da educação, né, do que eu tinha aprendido com a Dona Vilma, né, na carreira mesmo profissional, com o Celso Junqueira, que também era muito exigente, muito assim criterioso também, né? Na época, o Celso foi até vereador, na época. Foi vereador, né? 2 vezes. 2 vezes lá no sítio. Mas assim, eu vejo do copo meio cheio, né? Como você entrou no Andersen, passou ali pela diretoria, Sim. tinha uma incumbência de tantas coisas importantes a fazer, e isso você acabou tirando proveito para poder gerenciar a CIAR, né? Só que a CIAR tem aquilo que a gente fala, né? A gente tem vários e vários
patrões, digamos assim, né? Hoje eu tenho 650 patrões E indiretos. essa pressão não é fácil, né? Não. Não é fácil de fato. Fato é também, Valda, que eu tenho certeza que não tenha sido o seu pior desafio. Porque em 2020 estourou uma pandemia, onde ninguém sabia o que ia acontecer, o comércio fechado, a tendência a gente imaginar que todo mundo deixaria de ser associado, né? Sim, sim. Como que foi encarar, né? Eu estive lá, mas eu quero que você fale com suas palavras, né? Foi muito difícil. Foi mas muito como que você desafiador. conseguiu ali saúde mental, manter? Falei, não, vamos... Na verdade, eu acho que a saúde mental, essa inteligência emocional minha, acho que é muito grande, sabe? Eu tenho, assim, uma tranquilidade, uma paz, porque, assim, a gente precisa estar trabalhando muito essa questão, né? E os associados estavam realmente desesperados, aflitos, criticando muito a SEAR, que a SEAR não fazia nada, que a SEAR não se movimentava. E aí a gente foi se reinventar. A equipe foi toda para casa, eu fiz todo o planejamento de home office, trabalhamos, não deixamos de atender ninguém. Fomos a única associação que trabalhou o certificado digital normalmente, porque os empresários precisavam. O shopping, nós temos a questão de fechar ou não o shopping. Foi solicitada a abertura do shopping. A Vanessa fez um trabalho incrível presencialmente. Grande lá. Vanessa. Grande Vanessa. O nosso presidente, o seu Daniel Muniz, Nossa, que Daniel, pegou esse fantástico. desafio muito grande, né? Então a gente buscou vários recursos, trabalhamos muito com a federação, porque o Vale do Ribeira fechou e não era para estar fechado. E aí nos últimos períodos, né, William, a gente trabalhou, tanto é que peguei Covid 2 vezes, Sim, porque eu ia para frente, nós... porque assim, eu ia para as entrevistas, porque o seu Daniel não queria se expor pela idade dele, né, tudo isso. A gente entregou máscara em parcerias com o SESC, levamos as máscaras respiratórias para os hospitais. E foi fazendo um trabalho, assim, de formiguinha. E Fizemos foi aprendendo, manuais, na verdade, aprendendo. né? O caminhão tava com o pneu sendo trocado ali em movimento, muito difícil, né? E assim, e a SEAR sempre teve aquela questão das vias diplomáticas, né? Nada de muito barulho, eu era um dos caras que eu queria fazer barulho, né? Sim, William. Até que, assim, as coisas foram se encaixando, os cartazes lá, né, sobre luto para manter... Isso foi muito elogiado, eu lembro na época também. Algumas questões que foram trazidas para a rua, de protestos e tal, porque de fato não fazia sentido o Vale do Ribeira estar na zona vermelha, por conta da nossa densidade demográfica. Sim, sim. Né, isso doutor? Quanto muito. a densidade demográfica de registro, a gente fala aí em 81 pessoas por quilômetro quadrado, São Paulo é mais de 8 mil. Então, quer dizer, foi muito difícil a gente brigar, mas ao mesmo tempo o barulho aconteceu e vencemos. E fomos, né? para uma carreata ali, né, junto com os empresários, para a rua mesmo, para fazer o movimento, porque aí foi no ponto mais que a gente já tinha segurança que poderíamos abrir. Né? Os empresários já estavam todos instruídos, já estavam todos orientados, nós fizemos cartilhas, fizemos muitas lives. Eu lembro a primeira live que eu fiz, William, foi até interessante, porque assim, eu estava em casa sem nenhum suporte e arrisquei fazer uma live de orientação mesmo, e aí eu falando ao vivo, e a live já estava acontecendo, e meu marido, fica quieto que já está começando. Então, assim, foi tudo um aprendizado mesmo, e eu acho que a gente se saiu muito bem, até o nosso Alfredo Cotaide, que foi nosso presidente que nos apoiou, que na época estava fechado, a gente fez um documento aqui, encaminhamos para ele representando a Associação Comercial encaminhou para a Patrícia Ellen, às 9 horas da manhã, às 9 horas a Patrícia Ellen falou com o governador, e ao meio-dia nós abrimos o Vale do Ribeira. Então, isso aí foi uma coisa que a gente não conseguiu divulgar, porque veio tanta coisa junto, mas esse trabalho a gente tem um papel... Foi uma vitória. Foi um trabalho muito forte e árduo do presidente, seu Daniel, fazendo isso juntamente com os órgãos competentes e mostrar números. Nós tínhamos que mostrar números para podermos abrir. Então, sim, foi um desafio grande, mas, assim, muito tranquilo, entendeu? Foi tranquilo, ao mesmo tempo a gente assim deu muito suporte para os empresários, que alguns chegavam, eu vou fechar, Valdo, eu vou quebrar, estão fazendo isso e aquilo, mas a gente acabou superando esse desafio. Nossa, foi difícil, eu lembro que eu conversava com o Daniel, ele falou assim, eu não aguento mais, tô sofrendo ali ameaça. Né? A minha integridade física aqui está arriscado, então não é fácil não, o cargo de você saía no mercado, gerente, o pessoal de te presidente, pressionava ali, porque você era culpado de estar fechado. Né? E não era o sistema. Decreto do governador, não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Então foi assim, um momento bem delicado, desafiador, mas que eu acho que assim, a SEAR ela é pulsante, ela é forte, entendeu? Os diretores ali, eu agradeço a confiança de todos os presidentes que passaram, toda a diretoria acreditando no nosso trabalho. A minha equipe faz
totalmente a diferença. Quero agradecer a minha equipe, porque realmente sem eles eu não faria nada e não poderia dar o suporte para a diretoria se eu não tivesse uma equipe ali ó, comprometida, com vontade, né? Então, assim, foi um movimento bem desafiador. Eu não gosto de falar essa palavra difícil, eu não uso, né, no meu vocabulário, desafiador. Essa é uma frase que eu gosto, para que a gente possa sempre estar se desafiando, inovando, buscando crescer juntos. Mas eu quero fazer 3 colocações. Primeiro é o seguinte, a tua equipe, quantas pessoas tem? Hoje nós estamos em 12. 12. Quantos membros tem a Seara hoje, filiados? 650, 650. Não são todos de registro. Parte é da região. Temos poucos. Acho que vamos falar aí que 5% seja das cidades vizinhas, né? Quer dizer, tem os 650 associados, 12 pessoas que gerenciam, andam, fazem tudo andar. Isso. Bom, apertado, né? Muito. Me diz uma coisa agora. Como é que você, no dia a dia, como é que você está vendo o comércio? Porque isso interessa para todo mundo. O comércio, como é que está hoje na nossa região? O que você está vendo? Então, as lojas físicas, a gente percebe que eles estão passando por algumas dificuldades. Mas qual que é o papel da associação? De fazer eles se desenvolverem, eles buscarem o crescimento tanto individual, pessoal, quanto da equipe. Então, a gente faz os treinamentos, fazemos as capacitações para que eles possam estar se inovando. Sabemos que está aí a internet, mas é um movimento que é para todos. Então, assim, está na hora deles também se inovarem, deles buscarem vender pela internet para que eles possam ter o resultado, né, William? A gente até conversou sobre isso. Essa evolução é irreversível. Né? Então, assim, eles têm que estar se reinventando. E a equipe faz toda a diferença. Então, a gente até coloca que os colaboradores têm um papel fundamental para que a loja física se mantenha. E elas têm totalmente a capacidade de se manter e, pelo contrário, até melhorar o seu atendimento. Porque, assim, eu, por exemplo, eu não compro pela internet. Eu gosto de ir lá, sentir, ver o produto e tudo mais. Então, essa é a possibilidade do empresário cativar esses clientes. Entendeu? Fazendo isso. E a gente sente esse desafio, mas a gente não pode deixar essa crise entrar dentro da sua empresa. Então, a mentalidade é fundamental para esse empresário esteja, sabe, fortalecido. Eu converso com muita gente do comércio por função da rádio. E uma queixa de muita gente é o seguinte, fala assim, olha, eu queria até montar um negócio, o aluguel é muito caro em registro. Como é que é essa história, como é que a Seara vê isso? E esse é um desafio, que hoje nós temos um núcleo imobiliário dentro da associação comercial, até quarta-feira nós temos uma reunião com eles, e isso é um desafio que a gente veio trabalhando. Por que aconteceu esse boom com os valores aqui? Porque assim, chegavam aqueles que não são os corretores oficiais, que não têm conhecimento, não têm estudo para fazer uma avaliação na área, começaram a dar o preço do que o cliente queria e não do real valor do seu comércio, do seu espaço físico que estava sendo locado. Então, a gente vem trabalhando muito isso com o núcleo, a gente já percebeu que já está chegando num valor acessível para a cidade, porque chegou a o metro quadrado ficou igual ao da Paulista. Curitiba, né? Verdade. Então, isso afastou muito o desenvolvimento do comércio local, né? Trazer investidores para isso, para registro, por causa disso. Então, hoje a gente vê que são 16 corretores bem assíduos presentes lá, são corretores fortes que estão conosco lá, que estão trabalhando isso também com seus clientes. Então, isso agora a gente percebe uma nova era aqui do núcleo imobiliário também e da cidade também, onde as pessoas começaram a vir investir. Então, quem tem seu espaço físico, que tem ali, se mantém porque realmente o negócio vai crescer. Agora, outra coisa, e essa história, por exemplo, vai chegar uma rede grande de fast food, tudo isso, você acha que isso vai ser positivo? Eu acho que sim, por causa da geração de emprego. E isso é bom porque, assim, as pessoas que estão meio acomodadas, elas acabam se movimentando. E quem ganha com isso é o cliente e a cidade, entendeu? Então, eu acho que isso é importante que venha mesmo para que a gente possa se desenvolver e crescer juntos. Porque, assim, tudo que vem para melhorar, você acaba também se espelhando e trazendo novidades, né? Então, até a fala de seu Bianco, nada se cria, tudo se copia e aí isso se transforma. Tem a questão da competitividade também, né? E a campanha também, é bom falar para você que está por dentro, William, mas a campanha que estão fazendo agora para incentivar o comércio, o Natal, essa coisa toda. Conta com a gente como é que está indo essa campanha. Não, está indo fantástico, assim, né? A campanha Show de Prêmios, realmente, só no mês dos pais, das mães, nós tivemos mais que 30 mil cupons escaneados,
né? Fora os que já saíram, que o pessoal perdeu também de escanear. Isso mostra que o povo já aprendeu, já sabe como é Aprendeu. que usa a ferramenta, né, Isso, Valda? está exigindo do empresário, porque eles ligam lá, tal empresa não me entregou o QR Code, Eu eu quero também. Eu só vou em participar. comércio que tem QR Code do show de prêmios. E eu quero participar da campanha, porque no final do ano eu quero concorrer ao carro. Então isso também está fomentando muito as empresas. Porque o carro O prêmio é um carro. Principal. É um automóvel. Fiat Mobi No final do ano. 2025. Isso. É isso aí. Então, assim, e no final do ano, todos esses prêmios todos os cupons que já foram sorteados, que já foram escaneados, eles vão se juntar no final do ano para concorrer ao Fiat. Eu achei até interessante também um desafio que eu tive quando eu entrei na Ciar. Eu entrei no dia 28 e no dia 29 teve o sorteio da campanha Show de Prêmios. E eu não sabia nem como funcionava. Não chegou um auditor da Caixa lá? O Ozzy acabou de me mostrar a foto. Eu lá com o auditor, filmando o cupom, verificando se estava tudo certo, se as urnas estavam lacradas corretamente, se estava tudo... Eu nem sabia o que era aquilo. O pessoal fiscaliza, né? Vamos encarando. Entendeu? E ele vida que segue. veio ali e eu falei, meu Deus. Mas aí eu conversei com o auditor, eu falei, tô pegando isso aqui, se tiver falha, muito humilde, eu acho que humildade também faz a diferença. Eu falei, eu não sei como que funciona, o senhor me ensina, se eu tiver errado aqui eu vou corrigir já de imediato aqui com a equipe e fomos trabalhar. Ele falou, parabéns menina, tá tudo certinho, tá Olha, que perfeito. legal. Então a Marlete também deixou isso muito bem elaborado também, então assim, e aí cada ano que passa a gente está melhorando, já fizemos ela digital agora, né, com os QR Codes, então assim, a gente vai se É aprimorando. só a evolução, né, Valda? E teve algo, para mim, significativo e marcante, que foi a carreata, que eu achei muito legal. foi Né? a Eu estava lá carreata. participando, Hildo estava lá também, né? Então teve aquela questão da gente movimentar, buzinar A o cidade, comércio, né? mostrar o carro, porque o carro foi comprado muito tempo antes de Sim, iniciar sim, a sim, campanha, né? sim. Apesar da campanha ter seus estágios aí de mês das mães, pais, crianças e Natal, Sim. né? O carro já estava comprado, a gente fez um barulho e foi estrondoso, foi um Foi sucesso e já tem maravilhoso, gente na sabe? fila para comprar as Pro cotas ano que vem. 2026, né? Aí perguntaram, eu não posso participar? Não, infelizmente não. A gente tem um período que é tudo registrado, então assim, é muito idôneo, é muito transparente. Os sorteios, eles são ao vivo, para que as pessoas participem, entendeu? Até minha filha fala, puxa vida, mãe, queria participar. Falei, é melhor você não participar, porque senão vão falar que é rolo, né? Então, a gente tenta trabalhar com muita ética, a transparência né? é um negócio A gente levado trabalha com muito... muita ética. Porque Muito a sério. A Ciara tem credibilidade, vamos ser sinceros. A Sim. Ciara é uma entidade que tem muita credibilidade aqui. E também tem os convênios, né? Sim, plano de saúde, certificado digital, cartão EBA, onde a gente fomenta também o comércio local, tem o Instituto de Talentos, estagiários. Então, assim, a gente tenta trazer muito recurso também para o associado, para ele se preparar, para ele poder estar enfrentando o dia a dia, né? Isso é muito interessante também para o associado. Bom, já que o doutor está nos assuntos atuais, eu vou aproveitar, deixa para a gente falar um pouquinho da Noite do Comerciante, né? Que já está chegando aí, já está batendo na porta, né? Vai acontecer em setembro. E Dia ano passado 26 de ano setembro. passado foi um sarrafo muito alto, né? Nossa. Levando tecnologia da informação, inteligência artificial, robô e tal. E esse ano promete, né? Que já tem aí Muito. algumas empresas já confirmadas, Já né? confirmadas que vão Então, participar com a gente, né? Exatamente. Então esse é a nova, Dá digamos uma assim. palhinha quem que vai confirmado, já quem está confirmado. Eu posso falar Honda, a Chevrolet, né? Também já Sim, já sinalizou positivamente. Que a né? gente nem divulgou ainda, que o Nem- pessoal é. já está reservando antes da gente sair. Nem começou. Começou. Então, a gente já fechou a data, né? Batemos o martelo dia 26 de setembro. Né? O local ainda estamos definindo, né? Porque é um evento assim que realmente o que o William falou, a gente levantou muita régua, né? Então, assim... Tem que fazer a altura, Tem que né? fazer a altura e não É. podemos perder porque é uma coisa esperada até pela região, onde vem gente de fora também para participar. É uma rodada de negócio, troca de informações, conteúdo, né? Onde a gente realmente faz esse network para que os associados se conheçam e se conectem. Então, é um momento bacana que a gente põe exposição, a gente põe palestra, música, né? Então, assim... O pessoal está animado. entretenimento. A Honda falou em levar o lançamento já 2026 para a feira. Que né? legal, Então, né? você que é empresário e está assistindo a gente, não perca tempo. Tem cota de expositor para você que quer mostrar ali seu serviço, seu produto. E tem a cota Master também, que quer isso. estampar aí nos materiais, nas peças publicitárias. A gente está de braços abertos. Aberto. Só que tem que correr, porque são sim. limitadas, São né? espaços Os stands limitados. às vezes não dá para todo mundo. É igual show de prêmio. Depois Sim, que terminou sim. o show, a Inscrição. adesão,
Depois que aí terminou a pronto, adesão, né? todo mundo bate na porta querendo, né? Puxa, Então por que que aproveite eu fiquei agora de esse fora? momento. E a gente não consegue trabalhar na cidade inteira. Então vocês precisam realmente entrar em contato com a ACIAR para que a gente possa estar aí fazendo a proposta Valda, e e participando. o que vocês fazem com as mulheres, com as empresárias? É importante também levantar essa questão. Posso só concluir, Sim, fazer vai, um comerciante. complemento, na verdade, fazer um complemento da pergunta pro doutor, porque eu estava na minha pauta também, doutor, que é o seguinte, a Valda, ela tem uma representatividade maravilhosa no que a gente chama de RA5, que é a nossa RA5. região aqui, que inclui Vale do Ribeira e Baixada Santista. Quando essa mulher vai lá, que eu já acompanhei várias reuniões, ela é tratada como popstar, entendeu? Ela é a mulher poderosa, entendeu? William. De uma das associações 420 comerciais associações, é. mais enfáticas, né? Naquilo que se propõe a fazer. E não paro por aí. Valda já foi homenageada pelo Sim Comerciário, já foi homenageada pela Câmara Municipal de Registro através do Comeron, né? Por Olha, ser uma estudou mulher. aí. Eu vou a fundo. Por ser uma mulher notável, Sim, né? obrigada, William. E eu acho que a grande cereja do bolo é as mulheres inovadoras, né? A Valda, eu até brinco com ela que ela tá numa fase blogueirinha, ela tá numa fase influencer, sabe? Ela influencia onde comprar o vestido, onde isso, onde aquilo, mas falando Verdade. sério, graças ao grande trabalho que você faz com as empreendedoras, não só de registro, Sim. mas do Vale do Ribeira e até São Paulo, São né? O Paulo. negócio está se expandindo. Fala um pouco para nós aí dessa fase das Verdade. mulheres. Das mulheres, assim, tá fantástico. Esse ano eu fiquei muito, assim, vendo que nós estamos no caminho certo. Porque, assim, fiquei até emocionado, William. Imagina, Com que quanto isso, elogio, você né? merece. Não, a gente tem trabalhado mesmo para que as coisas aconteçam. Estou em contato até com um grupo de São Paulo, que entrou em contato com a gente, assim, vendo o nosso trabalho aqui com as mulheres, a forma da leveza, do trabalho que você desenvolve com as empresas aderentes. Até vou fazer uma palhinha aqui. Faça. O pessoal pergunta muito onde que eu peguei aquela roupa. Uhum. Né, Pode da falar, Doce pode Amargo. falar. Foi da Doce Amargo, ela fica na Galeria Espésio ali. Então foi uma roupa que realmente é minha, essa roupa, né? Que ela me presenteou com essa roupa. E foi um trabalho assim, bem bacana, porque assim, ela viu o potencial do evento. Ela falou assim, Valda, eu não imaginava do potencial do evento das mulheres, onde você faz a troca, onde você mostra sua marca, seu produto, e faz toda a diferença para as mulheres se sentirem felizes e amadas. E isso gera economia local também, William, porque elas Com vão para o certeza. salão. O Rony, grande parceiro ali comigo, sempre me transformando, arrumando meu cabelo. Então, assim, foi um movimento muito grande, onde elas se sentem acolhidas, né? Então, isso nós precisamos fazer na cidade. É legal e região. que as empresas abraçam, né? Por exemplo, a Abraçam, Espaço nossa. Laser foi lá falar um Sim. pouquinho do que ele se propõe a fazer. A A Noeli Radiolog. Joias, né? Sim. Mostrar o que tem de novidades. Então, assim, as marcas femininas tendem a olhar esse evento com muita positividade, com Sim. os olhos, né? De uma forma Sim. muito interessante, né? E parabéns, Vivalda. Parabéns, porque assim, você está criando um grande movimento aí inspirador, né? Teve uma mulher gravando com ela lá, se emocionando, né? Fala, nossa, que espetáculo, né? Que Foi. negócio bem feito, né? Isso Foi. mostra que é fruto de um trabalho árduo, né? E eu a minha conheço equipe o seu junto, né, trabalho, William? eu sei Eu que... falo que minha equipe também se desdobra, porque cada um tem seu departamento e ali eles vestem a camisa comigo. E vamos para cima, né? A E gente o jornal trabalhando. voltou também, né? Voltou também o jornal também tava informativo fora, impresso. Sim, seu Bianco resgatou de novo isso aqui foi com os importante. Já parceiros. teve a revista no A passado, revista, você lembra? isso. E agora a gente está com um jornal. jornal informativo, né? Mas É. eu acho que, assim, estamos no caminho certo. Quando o William fala também, a associação comercial ela é considerada como pequeno porte, tá? Mas a gente se destaca com uma associação de, eu falo que É de uma grande vitrine, porte, né? É uma vitrine. sabe? Pelo trabalho que a gente faz, realiza. Quando eu entrei na associação, eu era menininha, que eu falo assim, dentro da associação, dentro dos outros gestores. E eu entrei dentro de um contrato bem pesado, onde nós iríamos representar todas as associações, 420, e eu fui escolhida entre as 180 executivos, eu fui escolhida para fazer esse contrato também, junto com outros líderes. Então, assim, para mim é uma honra também. Você entra numa instituição onde você está levando e representando todas as outras associações. Então, assim, é bem bacana o trabalho, sabe? Eu me encanto, eu trabalho, se me deixarem, eu trabalho 24 horas lá na associação, porque eu amo o que eu faço. E né? a ACIAR, doutor, só para ter uma noção, que às vezes as pessoas não têm noção porque olha Nossa. daqui, mas a ACIAR bate em muita associação da Baixada Sim. Santista. Sim. Isso é fato, né? Várias estamos reuniões em da primeiro RA5, lugar. o Cotite, né, fala Sim, muito sobre isso aí, sim. né? Isso é gratificante pra Com gente certeza. que faz parte de toda a engrenagem e todo o processo, Sim. né? Mas voltando, já que estamos falando da parte mulher, eu queria falar um pouquinho do seu lado mãe, né? Você é mãe da Fernanda, né? Uma pessoa
fantástica também, e 2 netos. Como é que Tá como é que sendo- você faz esse balanço Ó, aí? esse tá Gerente, desafiador. empreendedora, influencer e mãe e avó. A avó tá desafiador, porque os dois estão precisando muito da atenção e eu me dedico muito no que eu faço, sempre foi assim, eu gosto de trabalhar, então às vezes ela cobra muito, mãe, as crianças querem te ver, tá bom, então a mãe vai lá, tenho ajudado muito a Fernanda, né, eu estou com o Benício fez 2 meses, né? E a Helena está com 2 aninhos. Mas é um momento, assim, bem bacana, desafiador. Eu estou me completando como avó, né? Então, assim, esse é um movimento que, assim, vai ficar pro resto da vida, né? Então, eu me dedico. Agora, costumo realmente, depois do horário, eu vou ser vovó. Tá certo. Tem que saber dividir, gerenciar o dividir. tempo, né? E ainda tem que dar atenção pro maridão, né? Que é o meu companheiro Claro, ali de grande todas as Celso horas, grande Bertelli aí, Celso, né? muito amigo aqui do nosso, É. né, o Então, nosso assim, profissional Hildo aqui, né? Dos carros antigos dele lá. Então, Eu tenho que me exatamente. dividir. Um final de semana com o maridão, um final de semana com as crianças, mas é muito gratificante, né? Mas os netos acabam sendo aquela gasolina, aquele o nitro gás, pro dia a dia. Você fala, não o posso gás. E desarmar aí eu quero aqui contar porque... muitas histórias para os netinhos, né? Porque minha vida também não foi fácil, né, William? Uhum. Fui professora, já fui manicure também. Aliás, já eles vão poder entrar na internet daqui 10 anos, 15, Sim. 20... e vão ver lá a vovó aí. Mas são fofos, né, meus netos, né? Os 2 nomes, por favor. É Benício, Benício fez 2 e a meses Helena. ontem, e a Helena, né? Helena e Benício. Aí, a Você que vovó está ama assistindo aí vocês. daqui 15 anos, sua avó tá aqui toda derretida falando de vocês. Então tá Amo. gravado aqui nos anais históricos, né? Isso Porque a mesmo. nossa função é essa, né, doutor? Agora uma outra parte também, que só quem te conhece muito sabe que você é muito fiel, digamos assim, que é a Deus, né? Você é uma sim. pessoa temente a Deus. Sim. Como que você partiu para a igreja? Aconteceu algo esporádico? Você já teve sempre aquela questão da fé, do desenvolvimento da fé para buscar a Deus? Na verdade, é assim, eu sempre tive muito... como que eu posso falar? Livramentos, né? Então, assim, tanto da minha família, como da minha irmã, do meu pai, da minha mãe. Então, eu sempre fui muito chamada, mas eu sempre corria. Não vou... Essa responsabilidade é muito grande para mim. E a partir do momento que você sente essa presença de Deus junto com você, né? Eu frequento a Luz de Maria aqui, do ladinho, né, da rádio aqui mesmo. Hoje é dia 30, é um dia da unção, que para nós é muito importante. Todo dia 30 a gente tem uma unção. Então, saindo daqui, eu vou para a igreja. Olha que né? legal. Que horas começa lá? Às 8 horas. Por às isso 20 você horas. por isso estava preocupado com o horário, Sim, né? e é um momento assim muito único, onde eu me entrego. Ali é a minha terapia. Eu falo que é um movimento que eu tenho, né? Minha família me acompanha, meus netos estão indo junto comigo, e é um movimento nosso, né? E com Deus, eu acho que é essa força que eu tenho, essa força que Ele me dá, não ter medo dos desafios, né? Do dia a dia. Porque os desafios, diariamente, a gente encontra, né, William? Que eu falo para o William, assim, lá na Ciar. Mas se eu não tivesse Deus junto comigo, eu acho que as coisas ficariam mais difíceis, né? Deus sustenta, Nossa, né? sustenta. E a E igreja Ele não é muito... deixa dar medo, né? A igreja é legal porque faz amizade. Para quem não sabe, é o Henrique Wolff, né? Também. Ele frequenta ali, Sim, então é uma pessoa sim, próxima sim. sua lá. Então Sim, acho que sim. a igreja só faz o bem, né? bem. Isso é fato. Doutor? Não, tudo bem. Bom, Valda, é o seguinte, algumas coisas a gente precisa descobrir de você e outras a gente sabe, né? Por exemplo, seu time do coração é o Corinthians, né? Corinthians. Apesar que outro dia aí, Hildo, outro dia eu fiz uma pergunta pra ela, perguntei quem que era o goleiro do Corinthians, falei, você sabia que era o Cássio? Não sei quem é, mas eu sou corintiano. Sou corintiana porque meu pai era corintiano, né? Seu lado pessoal, uma música, um cantor, um álbum, assim, que você fala, poxa vida, isso aqui me marcou. Tem algum cantor, alguma música? Eu sou bem que... eclética, É. William. Sou bem eclética. Você Assim, é daquela até que escuta um sertanejo? um sertanejo. Adoro um pagode. É? Adoro um samba. Adoro dançar samba. E o Celso? O Celso não é O mais do Celso- rock, não? Ou ele é da mesma Também é vibe? a mesma coisa. É? Ele gosta muito das músicas dos anos 70, 80, né? Internacional, os flashbacks. os flashbacks. Aham. Então a gente ouve. Não tem, assim, aquela questão mais, assim, pontual. Mas eu acho, assim, que até as pessoas falam, puxa vida, você tem um perfil tão... Eu falo que isso aqui, às vezes, é Uma casca. uma casca. Uhum. Mas eu sou muito mais leve fora Sim, daqui, sim, entendeu? sim. Uso bermuda, que o pessoal fala, nossa, você usa bermuda? Eu uso short. Mas você é chegada nos anos 60, 70? Gosto, 70, No nossa. Creedence da Ai, vida, ai, no é um rock show, dos anos né? 80. Eu nem curto, né? Quer dizer, você não passa mal. Não passo O que mal. tiver tocando, O que tiver tocando, você manda a gente bala, manda né? bala.
Algum livro que de repente te marcou, fala, poxa vida, esse aqui foi legal, algum título assim especial ou não? Eu li um livro assim que ficou, é o da igreja mesmo, a Bíblia, né? Eu tenho lido a Bíblia. Que é o mais fantástico, É o mais né? Se fantástico, a gente assim, parar porque pra a gente pensar. estudando, a gente vai ler vários livros, mas a Bíblia, para mim, é fundamental. Então, assim, ali eu tiro muitos ensinamentos, vejo que o mundo realmente está indo num caminho e a Bíblia nos orienta a como trilhar esse dia a dia, tá? A Bíblia, e é incansável. A nossa Bíblia, ela é Peshitta, é uma outra linguagem mais simples, mas ela também é uma Bíblia da igreja, né, que a gente lê. Então, assim, ela vem com umas explicações mais suaves. E é a Bíblia. É aquilo que você tem na sua cabeceira hoje. Sim, que está ali. E todos te os dias a gente sustenta. me sustenta. Que legal. Bom, eu sei também que você não é aquela pessoa que para na frente da televisão ali pra assistir. Se assistir 5 minutos, já tá no recorde, Tá né? no recorde. Mas, de repente, tem algum filme que você, na mocidade, assistiu? Alguma novela, alguma série, alguma coisa que te marcou? Você fala, poxa vida, isso aqui... Novela que eu gostei foi A Viagem. A Viagem? A Viagem. Inclusive tá reprisando, a Tá Rede Globo tá reprisando agora Eu acho que a Viagem, ela né? marcou por causa do lado espiritual também, né? Que ela chega... Então, assim, são várias vertentes, várias avaliações que você fica vendo, será que isso realmente acontece? Isso é real? Não? Então, ele casa um pouquinho com o que eu também aprendo, né? Um pouco de religiosidade, e isso faz com que Edifica, marque. né? Edifica Bom, sempre, né? Minha mulher falou que ela tinha medo quando ela assistia. Ah, é? E você? Não, Como é que não, você encarou? não. Eu encaro muito bem. Eu encaro muito bem a morte. É? Eu tenho uma facilidade, assim, até minha família fala assim, nossa, a Valda é aquela que chega para decidir as coisas. Porque eu encaro muito bem a morte. Não sei se eu vou encarar muito bem a minha, mas, assim, dos outros eu tenho um pouco de facilidade. Então, já que você falou isso aí, eu vou te dar um desafio agora. Se você partisse dessa para melhor, daqui 5 minutos, que mensagem você gostaria de deixar aí para essa geração, ou para alguém, aquilo que está dentro do seu coração? Gente, se entregue a Deus, porque eu acho que, assim, esse é um movimento que você vai em paz e faça o bem a quem for, entendeu? Nunca tente humilhar, nunca tente passar a perna em alguém. Cresça por você só, entendeu? Faça a sua diferença, deixe sua marca positiva na Terra, entendeu? Eu acho que assim, a gente tenta trabalhar assim, muita ética, muita transparência. O sol nasceu para todos, né, Valda? Não precisa ninguém você querer derrubar ninguém, porque Deus, ele coloca na hora certa as coisas certas, o momento certo, entendeu? As pessoas certas para que você possa galgar. Então, deixe marcas positivas. Então, até eu falo assim para os meus colaboradores, eu não demito ninguém. Eles se demitem. Porque eles sentem que quando você não está na mesma sintonia, na mesma vibe ali, as pessoas elas não conseguem ir para frente, né? Sim. Então, faça o seu legado e dê muita paz, muita luz, né? Seja muito ético para que você tenha o retorno positivo. Bom, então você é registrense, Sim. marido registrense, filho, neto, tudo registrense. Tudo registrense. O que você prevê para registro? O que você acha que vai acontecer nos próximos anos? Você que está no meio do comércio, o que você acha que vai acontecer? Olha, a gente tem a questão política, que é forte, mas eu acho que o registro está num movimento muito positivo. A gente está sendo enxergado com outros olhos e o momento é esse, de você agarrar todas as oportunidades que estão vindo para cá. Já passaram várias oportunidades. Já passaram, e o pessoal deixou passar. Deixou passar. Então, agora tem que montar no cavalo mesmo, sabe? Porque o movimento é de registro, região. Então, principalmente em registro, que somos considerado o polo mesmo, mas o movimento está sendo positivo. Então, aproveite, empresário, aproveite esse movimento, se juntem à associação comercial para que vocês tenham também esse respaldo e vai crescer muito. Eu sonho, assim, com uma cidade para os meus netos maravilhosa. Fizemos um podcast com o Bianco, Sim. presidente. E ele tem a mesma história. Ele falou assim, precisamos fazer, o momento é agora. É agora. Se perder esse momento, William, já tivemos 2, 3 chances no passado. Sim, sim. E agora é o momento. Perfeito. Sim, é o momento. Perfeitamente. Então, aproveitem toda essa questão. Inclusive, o doutor acertou porque eu estava com essa questão da evolução para te perguntar. Eu sabia tudo que você vai perguntar, já entra em tudo, ele fica nervoso, William. Não, para mim é uma honra, doutor. É um complemento, né? Não, sabe que eu enxergo bem, apesar dos óculos. Então, eu vejo o caderno dele, eu vejo o que está escrito. Fique à vontade, para mim é uma honra, tá, doutor? Legal. Mas, fazendo um complemento, do tempo que eu estou aqui, que
por volta aí de uns 15 anos, eu vejo que a cidade andou na parte educacional. A gente pode citar o Sistema S, SESC, SESI, SENAI, SENAC, etc, etc. Na parte hospitalar, teve esse hospital de alta complexidade. Pariquera também dá um grande suporte, mas assim, eu vejo que existiu uma evolução. Então, de fato, eu também vou no mesmo caminho, pensando, né? Eu acho que as empresas tendem a ter aí uma percepção diferente da localidade, uma bandeira como o McDonald's pode atrair, né? Você estava lá no Sescom, estava conversando hoje com o Hildo, né, sobre a questão de acabar com as guerras fiscais incentivos fiscais. Sim. Então isso, talvez esse registro souber tirar proveito, vai ter aí o seu nível de evolução. Eu acho que a grande palavra é aproveitar, né, Valdo? Eu acho que você falou muito bem, né? Busquem a oportunidade que está batendo na sua porta. Então, não deixe passar. Conhecimento, inovar, não ter medo, é arriscar. A crise pode estar lá fora, mas não dentro da sua empresa, não dentro da sua equipe. Então, a parte o emocional tem que estar muito bem equilibrado também do empresário. Não se deixar se abater por comentários. Como disse o Bianco, já passei por guerra, já passei por vários presidentes e estou aqui. Então, você, empresário, também tem que acreditar no seu potencial. É como a gente acreditou na associação comercial na pandemia. Tivemos associações que mandou muita gente embora, colaboradores. A SEAR não mandou ninguém. A SEAR não fechou as portas, não foi, William? Um dado importante, a Dília Cumprida não voltou até hoje. Então, né? Acabou de... Inaugurou sábado, voltou agora. Então, que bom, mas ficou um grande tempo sem poder abrir as portas, né? Então, tudo isso é um movimento que a gente tem que fazer e acreditar. Porque a mente saudável traz resultados positivos. Que maravilha. Né? Valda, o papo é maravilhoso, mas o tempo é curtíssimo. Você vê como foi bom? Como foi rápido, né? E eu queria que o doutor pedisse aí as considerações finais, porque ele é o monstro sagrado, não é? Sabe o que é, Valda? Um bate-papo muito bom, porque eu acho que nós estamos precisando de otimismo. Muito. Verdade. E você passou uma linguagem, fez uma conversa muito interessante. Quem está nos ouvindo, comerciante, empresário, pessoal que está querendo empreender, empreendedor novo, mete a cara e vai que vai dar certo. E vai dar certo. Acredito. Eu queria que você desse então as suas despedidas e fizesse aí mais um apelo para o pessoal se filiar mais à SEAR, mais gente ir atrás, aumentar isso aí para 1.000 pessoas. É isso mesmo, a gente precisa ser. É isso. Né? Só que para que nós possamos fazer tudo isso, precisamos estar com os empresários, porque nós só vamos ter uma representatividade perante os órgãos públicos, federais, até federais que a gente acaba se metendo também junto, se nós tivermos mais associados com a gente. E acreditem no potencial da região, da nossa cidade de Registro, porque a gente possa realmente desenvolver o nosso comércio local. Eu acredito muito. Eu vejo já uma cidade muito mais pulsante, mais alegre, entendeu? Eu quero que meus netos sejam felizes aqui, como eu sempre fui, né? Que sou de Registro. Então, eu quero que a cidade cresça e prospere. É isso o meu recado aí, com muito carinho, com muita gratidão a todos. Só né? complementando, Valda, aqui, você que é MEI, fala, mas a minha empresa ainda é MEI, estou começando agora, a associação está de portas abertas para você, porque a gente quer ver você crescendo. Gigante, né? Todos ali, todos os 650, a gente quer ver gigante, e você que vai começar depois, né? Vai assistir esse podcast daqui a 5 anos, procure, provavelmente a gente vai estar lá, de braços abertos, né, Valda? Bom, eu quero agradecer. Ao final, né? Exatamente. Infelizmente. Agradecer ao Dr. Cristiano, que para mim é um monstro sagrado, para mim é uma honra estar aqui do lado dele, né? Acho que nem tenho altura para isso, mas me foi incumbido para essa missão, né? Agradecer Hildo, que faz a parte técnica aí maravilhosamente bem, já dando seu tchau, o pessoal me cobra muito. E agradecer você, Valda, que eu quero reforçar minhas palavras, que eu te admiro muito. Obrigada. Você é uma mulher porreta, você é uma mulher que coloca a gente para cima, abraça tudo, você está sempre na frente ali, de fato, como uma verdadeira líder, né? Às vezes as pessoas não entendem. Qual é o tamanho do desafio da SEAR? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas você está lá, equipe, né? Então, eu queria dizer isso, tá? De coração, que você é admiradora. Ai, obrigado, William, obrigado. Parabéns. Fico muito feliz. Obrigado, doutor Cristiano. Obrigado, Hildo, ali, pelo carinho de hoje, né? Isso aqui para mim foi um carinho no meu ego aqui para saber que realmente nós estamos no caminho certo. Esse projeto existe para isso, para colocar o holofote em pessoas especiais. Gente, ficamos por aqui. Até semana que vem. Já deixa seu like, compartilhe para aquele seu amigo. Você viu quantas histórias maravilhosas a gente conta aqui? É para ficar aí, para os anais históricos, tá bom? Um forte abraço, Vale em Pauta, volta aí semana que vem.